falo do coração também para os colegas que nos sucederam e para os mais jovens que estão começando a carreira, que durante a vida o que vale é a caminhada. Apesar de sofrida e sacrificada, mas valeu a pena. A chegada, gente, ao cume da montanha, ela só se torna bela e compensadora porque nós podemos descortinar o caminho percorrido. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui. A nossa história começa em 1982, quando da instalação do Ministério Público de Rondônia. Eu sou egressa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e nós fizemos opção por permanecer, ou melhor, por ingressar no Ministério Público Estadual. De lege ferenda. A lei permitiu textualmente que nós pudéssemos fazer esta opção. De sorte que nós ajudamos a construir e desenvolver esse Estado. Notadamente, na parte que nos tocou por dever funcional, o Ministério Público de Rondônia. É importante dizer que o tempo registrou nos anais de nossa história que efetivamente fomos destemidos pioneiros nestas paragens do poente, né? Porque o Ministério Público provou e mostrou para o Brasil inteiro que ele alcançou, através de sua Constituição Estadual, as mais avançadas posições institucionais, capazes de lhe garantir atuação funcional independente. Mas Roma não se fez num dia, né? E os pioneiros lutaram, porque não basta conquistar, é preciso trabalhar para manter as conquistas. E assim nós continuamos na nossa labuta diária, incansável, interminável. Olha, naquele tempo ainda não havia computador, e exatamente porque não tinha internet, não havia celular, a BR não tinha asfalto, né? E nos impunha essa situação toda um grande sacrifício para deslocamentos longos, como para Costa Marques, Cerejeiras. Eu estou me referindo a essas cidades mais remotas. A falta de energia era constante, a dificuldade até de adquirir alimentos era marcante, né? E nós aqui também, todos sabem disso, sem local próprio para nos instalarmos, era tudo muito precário. Não havia nada naquele tempo que pudesse nos trazer conforto, mas tinha algo que talvez não tenha tanto hoje. Nós tínhamos muita comunicação e muito calor humano. Mas apenas para quebrar um pouco a austeridade desta fala, eu vou relatar um fato interessante que aconteceu conosco no tempo que eu era corregedora aqui do Ministério Público. Eu e o Dr. Evaldo Lopes de Alencar, né, já falecido, nós fomos em missão a Costa Marques. Não me lembro assim precisamente a data, mas nós chegamos de avião, num avião pequeno, e alguém nos deu carona do aeroporto até o local que nós iríamos ficar hospedados. E esse local nós vamos chamar de Hotel do Governo. E eles chamavam também Hotel de Trânsito. Então nós, ao chegar ali, perguntamos sobre a nossa reserva, mas o encarregado lá nos comunicou que não havia registro de nossa reserva. Ou seja, não havia vaga para nós. O hotel estava cheio e o avião já havia ido embora e não tinha onde ficarmos. Mas havia ali uma equipe do governo e eles nos acolheram. Eu fui alojada num quarto com uma senhora e o meu colega num outro com outro rapaz que estava ali a serviço do Estado. E quando foi à noite, nós nos deslocamos junto com eles para um único restaurante da cidade. Né? Tomamos assento e aguardamos convencidamente que o garçom nos atendesse. E ele nos olhou e perguntou: fizeram reserva? Eu e meu colega nos entreolhamos e dissemos não fizemos. Sem cerimônia ele olhou e disse: então não tem jantar. Também nos olhamos novamente.
Não tem jantar, porque aqui, senhores, a energia vai embora muito cedo e nós não podemos fazer estoque de comidas e de alimentos. Conclusão, mais uma vez, nós fomos socorridos pela equipe do governo que dividiu prestimosamente o seu jantar conosco. É claro que para os outros dias nós fizemos a nossa reserva já. E nós nos perguntamos, sim, e como nos deslocamos do hotel até o restaurante? Não era perto, mas foi caminhando todos juntos. Nós, junto com a equipe do governo, né, guiados por alguém que resolveu nos levar até esse restaurante. E foi assim, naquela noite bela, e só tinha estrelas naquele céu, uma brisa maravilhosa, porque o rio era logo ali perto, né, que banhava Costa Marques. Isso foi muito interessante. Eu gostaria até de louvar a iniciativa do Ministério Público em fazer registrar esses momentos. E como diz meu amigo Oswaldo Araújo, vamos registrar ao vivo o que ainda está vivo entre nós, né? E a minha avaliação das minhas impressões que eu tenho, a minha memória, né, tudo que está registrado em mim é de coração. E eu falo do coração também para os colegas que nos sucederam e para os mais jovens que estão começando a carreira, que durante a vida o que vale é a caminhada, apesar de sofrida e sacrificada, mas valeu a pena. A chegada, gente, ao cume da montanha, ela só se torna bela e compensadora porque nós podemos descortinar o caminho percorrido, né? E mais uma passagem vem à minha mente, é o caso de Cerejeiras. As Cerejeiras nós também fomos, o doutor Evaldo também me acompanhou e neste tempo eu era a corregedora também. Nós fomos ali e chegamos lá, uma cidade, fica num lugar alto, muita mata, não havia asfalto. E nós chegamos já no final da tarde, fomos visitar o colega promotor na própria sede do judiciário. E lá encontramos o juiz fazendo audiência, evidentemente acompanhado pelo promotor, era uma audiência criminal, o réu ali do lado, testemunhas apostos para serem ouvidas, e aquele era o sacrifício deles, e nós estávamos ali para fazer uma visita de inspeção à comarca. Não podia ser diferente. Fomos elegantemente aguardar que terminasse a audiência. E a energia foi embora e eles terminaram essa audiência perto de 8, 9 horas da noite, à luz de candeeiro. E conversamos alimentos, fizemos uma pequena reunião para deixar as coisas para fazer realmente no dia seguinte, porque estávamos cansados e eles também. E aí já nos convidamos mutuamente para irmos a comer qualquer coisa, né? Procurar um lugar ali. E o que é mais interessante, que nunca fugiu da minha retina, aquela paisagem. Nós saímos no escuro, eu, o doutor Evaldo, o juiz, o promotor de justiça da época, e ali estavam réus, as testemunhas, e os guardas que estavam ali se encarregaram de levar o réu, que era réu preso, as testemunhas se dispersaram. E fato interessante, o juiz e o promotor, cada um tinha uma lanterna, porque não tinha energia, a energia já tinha ido embora. Esse é um fato assim, muito interessante. E nós saímos daquela cidade caminhando e caminhávamos todos juntos, a exemplo de Costa Marques, só que ali cada um com sua lanterna. E, ora, vez por outra, nós nos encontrávamos com outros grupos, ou que iam para casa, ou que iam para a casa de alguém, mas todo mundo com suas lanternas. Isso é muito interessante, né? E ali nós podemos descortinar aquela noite estrelada, porque hoje a gente não vê mais o céu com tanta luz na cidade, mas no interior, e naquela cerejeira maravilhosa, eu olhava para cima e nós podíamos divisar várias constelações. Então foi uma noite muito interessante, e ali tudo muito precariamente, mas nós estávamos imbuídos de um espírito realmente do nosso trabalho. Nós podemos dizer também que hoje, gente, nós vivemos novos tempos, com grandes modernidades, tão diferentes lá de trás, mas também com toda a sorte, na modernidade, de desafios
né, a exigir do membro do Ministério Público todo o empenho, né, e estratégias cada vez maiores que o levem, vamos dizer assim, condignamente ao seu desiderato. Guardados, esse membro, naturalmente, pelo mais absoluto comprometimento ético. O nosso país hoje, ele passa por uma séria crise moral, né? Isso nos causa uma profunda tristeza. Nós estamos no ano de 2017. Quem diria que fôssemos assistir e comprovar o comprometimento moral de nossos representantes políticos e de mandatários da nação, né? Em atos de corrupção e em ações outras assim que nós podemos dizer extremamente reprováveis. Mas a nossa instituição, na qualidade de fiscal da lei, vamos dizer assim, a única que não pode errar, né? Porque é o leme e a âncora do nosso povo, da nossa comunidade, das pessoas que esperam em nós, né? Mas para isso é preciso que fiscalizemos a nós mesmos, nossas ações e nos mantenhamos firmes naqueles propósitos que firmamos de bem servir a sociedade via de nossa missão institucional. Eu vou terminar para dizer que foi muito gratificante trabalhar no Ministério Público e eu nunca esqueci o decálogo do promotor de justiça. Mas aquele primeiro, crer em Deus sobre todas as coisas, é maravilhoso. Mas tem um segundo, número 2, que diz assim: sê digno de tua grave missão e lembra-te de que falas em nome da lei, da justiça e da sociedade. É muito importante guardar isso. Vamos registrar essas memórias no nosso coração. Alegria para todos.